Oi, oitavo ano, bom dia. Vamos lá? Iniciando aí nosso capítulo 4. Agora nós vamos trabalhar com a dinâmica de clima na Terra. E como no terceiro capítulo a gente não tem cálculo, tá? É mais teoria mesmo essa parte aí pra gente entender as dinâmicas do que acontece com a ideia de um clima, de uma chuva, uma asporosidade, tudo isso vai envolver essa ideia do clima terrestre. Vamos lá então? Características e fatores do clima. Vamos ler. Atualmente, os estudos do clima e as previsões de tempo tornam-se fundamentais para prever o comportamento climático da Terra e contribuir para o bom desempenho de diversas áreas, como a agricultura, a pesca, o transporte e telecomunicações. Além disso, saber com antecedência esse comportamento pode ajudar na prevenção de catástrofes naturais, tá? Sempre quando a gente sabe quando vai chover muito, a gente vai estar sempre atento a algum tipo de catástrofe, correto? A previsão do tempo tem relação direta com diversos elementos e fatores do clima. Os conceitos de clima e tempo são formas complementares de descrever o ambiente atmosférico e, embora pareçam sinônimos, apresentam significados diferentes. Então, nós temos dois aí. Nós temos a relação entre o tempo e o clima, tá? Griffin. O tempo. O tempo nada mais é do que caracterizado pelo estado da atmosfera em um determinado momento e local. Determina-se o tempo verificando-se se o dia está nublado ou não, chuvoso ou ensolarado, se está frio ou calor e etc. O clima refere-se às condições atmosféricas e em período mais longo, ou seja, é uma média do tempo em determinado local. Quando nos referimos a clima quente, estamos falando de um clima equatorial ou tropical, por exemplo. Então, nós temos a diferença entre o tempo e o clima, correto? Fatores astronômicos. Os fatores astronômicos mais importantes que influenciam no clima do planeta são a radiação solar que chega à Terra, o movimento da rotação da Terra e o seu eixo de rotação, tá? Vimos no capítulo anterior que a inclinação do eixo de rotação da Terra e o movimento de translação em torno do Sol dão origem às estações do ano. Por causa disso, da inclinação do eixo de rotação da Terra, à medida que ela se move ao redor do Sol, os hemisférios irradiados pela luz solar mudam continuamente. Durante o inverno, o hemisfério sul está inclinado para o Sol. Grife isso daí. No verão, está inclinado na direção do Sol. Dessa forma, o ângulo de elevação do Sol acima do horizonte, em uma dada hora do dia, varia durante o ano. Correto? No verão, as alturas as alturas aparentes do Sol são maiores, os dias são mais longos e, como consequência, há mais radiação. No inverno, as alturas do Sol são menores. Temos dias mais curtos e, consequentemente, com menos radiação solar. Grifa, tá? Isso é estudo de atividade e estudo de prova, pensando já na bimestral de vocês. Fatores terrestres. Os fatores terrestres também influenciam no clima do planeta. E é por meio deles que podemos explicar por que em uma dada estação a temperatura não é igual em todas as regiões de um mesmo hemisfério. Os principais fatores terrestres são latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade e as correntes de ar e água. Beleza? Esses são os fatores terrestres. O próximo, uma latitude. Uma latitude é bem breve isso daí, gente. Latitude é um dos fatores terrestres que influenciam no clima do planeta. Quanto maior for a latitude do local, mais baixas serão as temperaturas. A latitude é a medida de distância em relação da linha do Equador, que é o quê? O paralelo central da Terra,
É medida em graus e vai de 0 graus na linha decadora até 90, norte ao sul. Dessa forma, conforme a latitude aumenta, tá? Aumenta a proximidade com os polos, onde predomina as temperaturas mais baixas. Grifem essas partes aí. Eita, que eu grifei bem em cima da escrita, né? Vou grifar aqui bonitinho, ó. Pronto. Altitude também, são bem parecidas. A altitude é outro fator importante para a caracterização do clima de uma certa região. Quanto maior for a altitude, menor é a temperatura média do ar. Por exemplo, no alto de uma montanha, a temperatura será maior se comparada com uma região ao nível do mar, mesmo estando as duas regiões na mesma latitude, entendeu? A gente pegaria aí uma praia, por exemplo, tá? É comum observarmos neve no topo das montanhas grandes, né, e cordilheiras. Nesses locais, a temperatura média é sempre mais baixa. No Brasil, cidades como Campos do Jordão, em São Paulo, e as cidades das Serras Gaúcha e Catarinense apresentam temperaturas médias mais baixas por estarem na altitude maior, correto? Então, eles podem apresentar casos de neve? Pode, sem sombras de dúvida. O relevo. O clima de regiões do planeta que estão localizados perto ou entre montanhas é influenciado pelo relevo. Locais com maiores altitudes geralmente são mais frios. Além disso, as serras e montanhas podem bloquear a umidade dos locais, alterando o clima dessa região. Tá? Então, observa bem isso daqui. Ó. Sempre quando houver serras e montanhas, eles podem bloquear o quê? Bloquear as umidade do local, alterando o clima dessa região, tá bom? Vegetação. Na vegetação, tanto quanto o relevo, a vegetação influencia diretamente no clima de uma determinada região. Da mesma maneira, a própria vegetação sofre alterações devido às diferenças climáticas. Vamos lá. Dependendo da vegetação local, as temperaturas podem ser armazenadas. Isso porque a vegetação absorve os raios solares, minimizando seus efeitos, e leva a umidade do ar, aumentando os índices de chuva. Grifa essa parte. Com o desmatamento, a redução de áreas verdes, há uma diminuição no volume de chuvas, visto que a umidade diminui com a temperatura aumentada na região. Então, quanto maior for a temperatura de certa região, menos tendências de chuvas eu tenho ali. Beleza? Maritimidade. Acompanha essa parte aí. Diz respeito à maior proximidade de uma localidade a grandes massas de água. Em áreas que sofrem influência de maritimidade, como aquelas que estão perto dos oceanos, a variação de temperatura ao longo do dia ou mesmo de uma estação é menor. Isso acontece porque a água precisa receber ou perder calor para variar a sua temperatura, ou seja, os oceanos demoram mais para aquecer e, consequentemente, retém calor por mais tempo, demorando para resfriar. Os locais mais próximos das regiões litorâneas são mais úmidos e os índices de chuva mais elevados. Tudo bem até aí? Grifa essa última parte aqui, ó. Tá? Continentalidade. Continentalidade é o mais simples. É o contrário da maritimidade. Ou seja, corresponde à influência das terras continentais no clima da região. Em áreas que sofrem influência da continentalidade, localizados no interior do continente, a variação, grifa aqui, ó, a variação de temperatura ao longo do dia é maior. Os continentes esfriam mais rapidamente com a diminuição da incidência de luz solar, no início da noite ou no início do inverno, beleza? Os desertos, por exemplo, podem ter temperaturas superiores a 40 graus Celsius, muito quente mesmo.
durante o dia inferiores a 10 graus Celsius, que seria durante a noite. Como a umidade do ar é menor, o calor absorvido durante o dia aumenta significativamente a temperatura, enquanto à noite o calor perdido para a atmosfera faz a temperatura baixar significativamente. As regiões localizadas mais longe do oceano têm clima geralmente mais seco do que as regiões litorâneas. Sim, né, gente? Porque eu não tenho tanta umidade do ar ali. Eu não tenho aquele fluxo da água passando pelo ar para umidificar para quando eu for respirar aquilo, entendeu? Então eu vou respirar com certeza um ar mais seco, um ar mais rígido, tá bom? Bom, isso daí eu estudo, vocês têm atividade agora, tá? Respondam as atividades. Terça-feira que vem a gente já volta e continua com os conteúdos dessa matéria e mais atividades. Tudo bem? Então, bom estudo, vejo vocês aí na próxima aula. Tchau, turminha, se cuida.